Olá, estamos iniciando mais um encontro Medita Unipaz agora, número 76, com o tema Desenvolvendo Clareza de Visão. Nós continuamos estudando o livro do Robert Wright, Por que o Budismo Funciona, e nessa etapa nós temos um estudo bem profundo de como nossa mente opera diante de situações diversas, e o objetivo é entender essa operação, esse funcionamento e a partir daí podermos, através e por meio da meditação, compreender e atuar de modo a nos libertarmos de certos aspectos que nos prende e que nos traz algum tipo de sofrimento. Fato é que diversas histórias que contaram para nós ou que contamos para nós mesmos chegam carregados de emoção. Isso influencia a maneira como essas histórias chegam até nós, ou como vemos essas histórias, e também como sentimos e reagimos. Daí, retirar a essência afetiva das coisas pode nos ajudar a ver com mais clareza e nos trazer mais liberdade diante das situações que deparamos. Então, para isso, nós vamos usando a prática da meditação e começando com ela agora, você pode se colocar numa posição de atenção plena, a coluna reta, os olhos abertos ou fechados, inspirando e expirando de forma atenta e fazendo a pequena pausa. E novamente inspirando, expirando, dedicando esse momento a você, a estar presente aqui e agora, e uma pequena pausa. E à medida que você inspira e expira atentamente, vá observando seu corpo, relaxando seu corpo, fazendo leves movimentos nos pés, nas pernas. Observe o quadril, a base da coluna. E ao inspirar e expirar, faça de corpo inteiro. E relaxe os ombros, os braços, as mãos. Relaxe o pescoço, relaxe o rosto, os olhos. Vá dedicando esse momento a estar presente aqui e agora. Esse é o ponto de partida que nós temos em cada encontro, que é estar com atenção plena no corpo, no ambiente que nós nos encontramos nesse momento, as luzes, os sons, o horário do dia ou da noite. Sem pressa, dedicando esse momento a estar presente, dedicando esse momento a um aprendizado fundamental para a nossa existência. Inspirando, expirando de forma consciente, serena, tranquila, observando os pensamentos, os sentimentos.
e deixando que tudo seja da forma que é. E voltando a esse estado de presença aqui e agora, você vai buscando encontrar a sua serenidade, a sua liberdade interna, o seu silêncio. Então, para esse ponto inicial, nós vamos ficar 1 minuto em silêncio, com gratidão. Eu vou tocar o sino. Se você quiser permanecer por mais tempo, você faz uma pequena pausa no seu equipamento e depois prossegue. Nesse estado de presença, encontrando sua liberdade interna, encontrando-se aqui e agora. Como nós já vimos nos vídeos estudados anteriormente, as coisas em si mesmas são desprovidas de essência. Então, por exemplo, uma maçã, um martelo, uma árvore, um som, uma casa, um animal, uma pessoa, seja o que for. Nada disto tem uma essência em si. Mas para alguma dessas coisas, em especial, nós atribuímos emoções afetivas ou não afetivas. É este o foco nosso hoje. Daí, ao investirmos o conteúdo emocional a determinada coisa ou situação, seja positivo, um emocional positivo ou negativo, nós nos prendemos àquela situação, àquela coisa que acontece. E isto interfere na nossa liberdade de como lidar com aquilo. Essa que é a proposta de análise, de estudo, que o livro do Robert Wright nos traz. Ou seja, a forma como você vê determinada situação ou determinado evento no mundo está associado a um sentimento, a uma emoção, e isso implica em sua relação com essa coisa, resultando muitas vezes em prisão, em um aprisionamento seu em relação àquilo. Vamos citar um exemplo para ficar mais claro. Considere que você vê um jogo de futebol na televisão, do seu time e um time rival. Então, só aí já se criou uma situação, o seu time e o time rival. Já existe um sentimento associado. Então, como que você lida com aquele momento? Como que aquilo acontece em você? Então, muitas pessoas têm essa experiência. Poderia não ser um time de futebol, poderia ser uma outra situação qualquer. Poderia ter vendo um filme e você
se liga a uma determinada situação de um personagem, uma situação emocional de um personagem no filme, por exemplo. Então, seja o que acontece, e surge ali uma carga emocional associada. Por outro lado, considere que você está vendo um jogo de futebol na televisão de dois times que você não tem nenhum interesse por eles. Você só vê o jogo acontecendo. Observe como é bem diferente a sua relação emocional com aquilo. A sua afetividade fica desligada de qualquer daquela situação que acontece. Então é isso que é interessante a gente observar como que nossa mente e cérebro opera. Isso vale para qualquer situação, para qualquer fato, para qualquer pessoa que você vê ou que você esteja lidando. Daí, se retirarmos o sentimento, a nossa relação com o que aparece no mundo fica bem diferente. Então avalie um pouco essa ideia que eu acabei de colocar, a partir da sua experiência, de situações que você já viveu. Vamos pensar um pouco e perceber como que o sentimento emerge diante dessas questões que são colocadas aqui. Você percebe o sentimento associado, uma emoção associada a uma situação que você vivencia? Você consegue, de certa maneira, separar a energia emocional do fato que acontece ou do evento que surge? Então, quando você se distancia desse estado emocional, como que a sua relação com aquele fato, com aquela pessoa, com aquela situação, como que ela aparece para você agora? Assim que você consegue, de alguma maneira, retirar ou suspender temporariamente, mesmo que seja temporariamente, o aspecto afetivo, emocional ligado àquela situação. Eu vou deixar isto como uma proposta que você pode aprofundar depois, na forma de um exercício mesmo, de uma prática. É um aprendizado que a gente pode fazendo. E vou colocar aqui duas posições sobre esse tema que o autor traz para a gente avaliar. Primeiro, ele diz o seguinte, que os sentimentos atribuem essência às coisas. Então, para diluir a essência, devemos primeiro diluir o sentimento. E a partir daí teríamos a vivência do vazio associado àquela situação. Essa é a primeira situação. A outra posição é a seguinte: se focalizarmos primeiramente o vazio de tudo e do que acontece, teremos como resultado a diluição do sentimento em relação àquilo. Então são duas situações, são duas posições diferentes que autores defendem. O primeiro, vamos ver, considera que o sentimento atribui essência,
Então, se nós conseguimos retirar o sentimento, diluir o sentimento, nós conseguimos atingir o vazio. O segundo já inverte. Primeiro nós temos de focalizar o vazio de tudo e depois conseguimos reduzir a carga sentimental, emocional associado àquela situação. Vamos, sem querer tomar uma posição, vamos considerar o seguinte. Considere que você vê ou ouve ou vê alguma coisa. Algo que está acontecendo. Chega uma pessoa falando alguma situação ou você vê uma cena qualquer. Considere que você não atribui sentimento àquela situação, nem positivo nem negativo. Então você vê um fato, ouve alguma coisa, lê alguma coisa, e você não consegue não atribuir sentimento positivo ou negativo àquilo. Então, você percebe o vazio existente naquela situação. Lembrando que nós já falamos anteriormente que o vazio é retirar a carga afetiva associada a uma situação, a carga emocional. É isso que é conseguir o vazio. Não é simplesmente um nada, mas é perceber que nós somos movidos essencialmente pela emoção e se nós conseguirmos separar essa situação emocional daquilo que aparece, da coemergência, como coloca o budismo, nós conseguimos atuar de maneira diferente, porque nós começamos a perceber o vazio de tudo que existe. Mas é possível ver ou ouvir sem o sentimento associado? Será que é possível isso? O budismo chama a nossa atenção para essa coemergência, porque as coisas surgem junto. E isso já é um bom começo. Então, perceber que aquilo que chega para nós já chega com uma carga emocional, às vezes maior, às vezes menor, às vezes mais intensa ou não, às vezes a energia é muito intensa, muito grande, associado à carga emocional, à carga afetiva, às vezes não. Tudo isso é coemergência. Mas é possível separar isso? Bom, pelo fato então de termos consciência de que isso acontece, já é um bom início. Se conseguirmos desenvolver esta clareza de visão, ou seja, ver e ouvir, reduzindo a carga emocional, o sentimento associado, vai então, a partir daí, emergir um vazio que é aquilo que o autor está propondo que a gente consiga encontrar. Ou seja, a rede padrão cerebral, ela perde força. O que é a rede padrão? Isso é medido pelo eletroencefalograma dos cérebros operando. É a forma como o nosso sistema mente-cérebro opera continuamente, produzindo uma relação, uma reação constante com aquilo que aparece, com aquilo que que nossos sentidos captam, com aquilo que os estímulos chegam para nós, seja de visão, olfato, audição, seja o que for. E muitas vezes aquele processo emocional toma conta da gente e nós ficamos ali retidos, presos naquele processo e não conseguimos nem perceber que estamos ficando presos naquilo, com emoções muitas vezes que vão trazendo sofrimento para a gente e para outras pessoas que estão ligadas a gente. Então são modelos cerebrais que são acionados automaticamente
mediante estímulos. Esses modelos de operação é chamado então de rede padrão. Ele coloca o seguinte: uma pessoa com poucos pensamentos autorreferentes tem sua rede padrão aquietada. Então já fizeram testes com isso. Meditadores treinados têm uma rede padrão silenciada. Não está ali o tempo todo pensando e sentindo uma série de sensações emocionais que estejam dominando ele. O que é autorreferente aqui? A pessoa está o tempo todo pensando nela, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Com sentimentos de autopiedade, por exemplo, ou de ciúme, ou de inveja, ou talvez querendo o tempo todo se projetar, se explicar, de alguma maneira estar resolvendo alguma questão interna de forma autorreferenciada o tempo todo. Eu sou assim, como as pessoas me veem, né? Então, isso são situações que a gente muitas vezes vivencia, e isso traz sofrimento, né? Essa autorreferência, ela está sempre associada a um sentimento, a emoções que nós talvez nem percebemos que elas estejam acontecendo. Então, a rede padrão aquietada é um dos objetivos da meditação. É vivenciar o mundo sem projetar sentimentos nas coisas que vão aparecendo, sem sentir ameaça ou ansiedade, sem querer elogios ou críticas, simplesmente perceber e sem colocar essência a priori naquilo que recebemos do mundo. A pessoa pode perceber, por exemplo, que, digamos, uma notícia política, que é muito comum acontecer, essa notícia afeta a pessoa, afeta a gente de alguma maneira, principalmente se for de uma maneira negativa, ou seja, se estiver apontando alguma situação que na nossa avaliação política está errada, está prejudicando comunidades, pessoas, minorias, etc. Então, sempre que aquilo aparece, todo o nosso sistema entra num estado emocional. Mas é interessante perceber que nós não estamos aqui dizendo que a gente deve estar alienado em relação às coisas. Nós precisamos não ser tomados pela situação. Então, reduzir sentimento não é reduzir sensibilidade em relação ao que a gente vê, ao que a gente percebe. Reduzir sentimento não é perder a sensibilidade. Pelo contrário, a gente amplia a sensibilidade à medida que nós retiramos o nosso emocional do foco para observar com clareza aquilo que está acontecendo e poder, a partir daí, inclusive, atuar de forma mais eficaz. Não ser dominado pela emoção não é se alienar. Não ser dominado pelo sentimentalismo não é perder a sensibilidade. Se conseguirmos agir com clareza de visão, poderemos ver as pessoas e os eventos para além dos julgamentos, para além das aparências, para além do imediatismo. Ou seja, reduzimos nosso estresse e podemos agir com mais efetividade. Então, por meio da meditação, nós podemos encontrar esse vazio que o autor coloca. Lembrando, o vazio de estados emocionais que nos dominam. Então, a gente vê o fato, consegue perceber como nossa mente-cérebro está operando
conseguimos, a partir daí, identificar elementos emocionais que podem estar emergindo e, aos poucos, ir diluindo esses fatores emocionais, essa energia, essa comoção que às vezes toma conta da gente, ou mesmo que seja uma emoção leve, mas que nos domina. E a partir daí, nós separamos o evento em si daquela carga emocional que estava nos dominando. Uma vez colocada essa situação, nós podemos estar presentes e atuar de forma mais eficiente em relação ao que está acontecendo. Então, é uma atitude de reduzir os sentimentos em nossa mente e cérebro e, aos poucos, percebermos o vazio daquilo que está acontecendo. Vazio, repetindo, emocional. Vazio afetivo. E conseguimos lidar com aquela situação. Então, vamos só para terminarmos o nosso encontro hoje. Você pode perceber uma situação que você vivenciou recentemente, que foi marcante para você, ou que você está pensando nela e agora, nesse exato momento. Considere essa situação, tocando o sino para alertar a mente. Pode ser uma pessoa com a qual você relaciona, pode ser um evento, um fato, uma história contada, uma notícia. Perceba essa situação. E vá retirando, aos poucos, a essência que havia sido colocado nessa situação. Essência é sempre um conteúdo emocional, um conteúdo afetivo. Vá retirando aquela carga emocional, inspirando, expirando. Então você vai inspirando, expirando, antes de reagir, antes de responder. Você percebe o que está acontecendo, percebe o vazio que você pode colocar naquilo que você percebe, que você vê. Escolha como vivenciar essa situação. Retire a experiência psicológica, que é o emocional, e simplesmente vivencie essa situação de maneira serena, estando presente. Eu vou deixar isso aqui como uma proposta para que você possa praticar agora ou no outro momento, ou numa situação que realmente isso aconteça. Esse é o foco de hoje. Porque aí você estará desenvolvendo o que chamamos clareza de visão. Isso é libertador, isso é transformador em você e nas suas relações com o mundo e com as pessoas. Então fica aqui a proposta, nós vamos encerrando. Agradecendo por esta oportunidade de estar aqui presente, por essa oportunidade de estarmos em grupo, em conjunto, mesmo que virtualmente, buscando ampliar a nossa percepção do mundo, a nossa consciência, melhorar a nossa relação conosco mesmo, com o mundo que nos cerca e podendo, aos poucos e ao longo do tempo,
melhorar, ampliar, iluminar esse campo do psiquismo do qual nós participamos. Até a próxima Meditão de Paz. Gratidão a todos e a todas que aqui nos acompanham e que partilham essa experiência com a gente.